Vamos começar. A gente precisa falar sobre um problema sério. A cosmologia está em crise. Sabe, já faz um tempo que as melhores medições que a gente tem do universo simplesmente não fecham a conta. Mas e se o problema não estiver nas medições? E se estiver na nossa compreensão do que é a realidade? Pois é, vamos fundo nisso, porque tem uma teoria nova na área que promete não só uma correção, mas uma unificação completa. Para a gente entender a solução, primeiro a gente tem que encarar o problema de frente. E o problema é o seguinte: o modelo padrão da cosmologia, que é tipo a nossa Bíblia para entender o cosmos, ele simplesmente não consegue mais explicar o que a gente está vendo. É isso mesmo. Fim do debate. A tensão de Hubble, aquela dor de cabeça gigantesca da cosmologia, agora é uma anomalia confirmada. Não é um erro de telescópio, não é poeira cósmica atrapalhando a visão, é um sinal. Um sinal de que tem algo muito profundo faltando no nosso modelo do universo. Então, vamos lá. O centro do problema é esse aqui. Quando a gente olha para o comecinho de tudo, para aquela luz que sobrou do Big Bang, a famosa radiação cósmica de fundo, os cálculos mostram uma expansão de uns 67 km por segundo por megaparsec. O megaparsec, só para lembrar, é uma distância gigantesca. Ok, só que aí a gente aponta o James Webb para as galáxias aqui do nosso lado e o número pula para 73. O universo hoje parece estar se expandindo bem mais rápido do que os dados do seu início previam. E olha, não estamos falando de um errinho de arredondamento. Uma diferença de 9% na escala do cosmos é colossal. É uma rachadura na base da física moderna, uma falha que o modelo padrão, conhecido como Lambda-CDM, não tem a menor ideia de como consertar. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que abre a porta para um jeito totalmente novo de pensar. Se os dados estão certos, então a teoria tem que mudar. A gente precisa de um novo paradigma. E se a resposta não estiver só na física de partículas ou na gravidade? E se a resposta vier de um campo completamente diferente? E se a resposta for informação? Vamos mudar totalmente a perspectiva agora. Lá nos anos 40, um gênio chamado Claude Shannon criou a base de toda a nossa era digital. Ele definiu matematicamente os limites da eficiência para compactar e transmitir informação por um canal. Na época, ele pensava em fios de telégrafo, mas a teoria dele é universal. Agora, vamos fazer uma pergunta bem radical. A visão clássica, é que o espaço-tempo é como um palco vazio e a matéria e a energia são os atores que atuam nele. Mas e se o próprio palco for o processador? E se a realidade for um sistema gigantesco de transmissão de dados que obedece às leis da teoria da informação? Essa ideia amarra tudo. Pensa na expansão acelerada do universo, o que a gente chama de energia escura. E se isso for o sistema ajustando a própria taxa de bits, a sua largura de banda, para conseguir lidar com o fluxo de dados novos que não para de chegar? Com essa base, a gente pode finalmente apresentar a teoria que se propõe a resolver tudo isso. Uma teoria que enxerga o universo não como uma caixa fechada, mas como um sistema dinâmico, em pleno processamento. A teoria da transmutação de referencial, ou TTR, basicamente diz que o nosso universo está sendo carregado, como uma bateria. Ele não é autossuficiente, ele é constantemente alimentado por uma fonte de fora, uma dimensão com mais energia. E essa tabela mostra a virada de chave. No modelo padrão, a energia escura é uma propriedade misteriosa do vácuo e a matéria escura é uma partícula que a gente nunca achou. Já na TTR, os dois são efeitos de um processo só, esse influxo de energia. A energia escura seria a pressão que estica o espaço-tempo para caber mais dados, e a matéria escura seria tipo um vazamento de memória gravitacional, o efeito fantasma dessa outra dimensão aparecendo aqui na nossa. O processo, conceitualmente, é até simples. A energia entra no nosso universo através de portais, como buracos negros, o nosso espaço-tempo age como um canal, processando essa energia toda, e a matéria que a gente vê por aí. É a informação que já foi processada e ancorada, sabe? É o resíduo estável dessa transmissão toda. Tudo bem, uma teoria que unifica tudo é incrível, mas ela resolve aquele problema que a gente falou no começo? Vamos ver como a TTR lida com a tensão de Hubble. A chave de tudo está numa variável chamada gama de Z. Pensa nela como se fosse a porosidade do nosso universo. A TTR diz que essa permeabilidade não foi sempre a mesma. Ela mudou ao longo da história do cosmos. Lá no começo, o universo era super permeável, absorvendo uma quantidade absurda de energia e informação. Mas com o tempo, ele chegou num ponto de saturação e essa permeabilidade caiu. E caiu muito, chegando perto de zero hoje em dia. E aqui está a solução. As duas medidas do Hubble não estão em conflito. Elas estão medindo duas fases de operação diferentes do universo.
A medição do CMB pegou o universo no modo codificação de fonte, uma fase de alta absorção, recebendo e organizando uma avalanche de dados. A medição local do James Webb, por outro lado, pega o universo no modo codificação de canal, um estado já saturado, focado em gerenciar a informação que já tem. Então, a discrepância não é um erro, é a assinatura de um universo que processa informação. É a prova de que a capacidade do canal cósmico mudou com o tempo. O conflito, na verdade, é a própria evidência de que a teoria está certa. E a TTR não para por aí. Resolver a tensão de Hubble é só o começo. O mais bonito da teoria é como ela conecta todos os pontos soltos. Aquela mesma alta permeabilidade do universo primitivo que resolve a tensão de Hubble também explica por que o James Webb está vendo galáxias supermaduras muito antes do que deveriam existir. Elas se formaram rápido porque o sistema estava sendo pré-carregado com energia. A teoria unifica a matéria e energia escura e, talvez o mais importante, finalmente cria uma ponte entre a geometria de Einstein e a teoria da informação de Shannon. O que parecia uma falha, um colapso do nosso modelo, pode ser, na verdade, a primeira vez que a gente está vendo a complexidade e a precisão da engenharia por trás do nosso universo. A gente não está vendo um sistema quebrado, e sim um sistema de processamento de informação funcionando exatamente como foi projetado. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é de arrepiar. Se a realidade é uma transmissão de dados, se a matéria é informação que se estabilizou e as leis da física são só os protocolos, qual é o conteúdo dessa mensagem? Qual é a informação que está sendo transmitida? Essa é a próxima fronteira. Obrigado pela companhia.